Bom dia, antes de mais uma correção. Eu fui professor em 1963, mas sou advogado, sou apenas advogado. Isso já foi retificado, é um pequeno pormenor. Santíssimos senhoras, doutores Alina Fraga e António Samara, portanto, primeiro e segundo vice-presidentes do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, excelentíssimo senhor desembargador, excelentíssimo senhor presidente do Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, Dr. Vasco Marques Correia, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Dr. Luís Maria Vaz das Neves, excelentíssimos colegas, começarei naturalmente por cumprimentar, saudar os restantes colegas da Troika de Oradores, o distinto professor António Monteiro Fernandes e professor e advogado, aqui sim, professor e advogado, Dr. Luís Miguel Monteiro. Eu, apesar das limitações de tempo, não posso deixar de agradecer o convite, que aceitei com muito prazer, dizendo que é uma honra e merecida poder participar neste colóquio integrado nas comemorações do Dia do Advogado. Não vou utilizar PowerPoint, o que faço normalmente, e espero desmentir aquela máxima de Confúcio: ouço e esqueço, vejo e recordo. E depois faço e aprendo, não é? Para compensar esta falta, eu prometo disponibilizar o texto segunda-feira, mal tive tempo de elaborar, o texto de suporte para todos os participantes, se a ordem tiver os respectivos e-mails. Antes de entrar no tema, que é o regime de cessação do contrato de trabalho, em grande parte já prejudicado pela brilhante expressão sobre o Sr. António Monteiro Fernandes, e eu primeiro quero felicitar a Ordem pela escolha deste assunto. É que é a primeira vez, e eu frequento este salão desde janeiro de 1971, é a primeira vez que a Ordem promove conferências sobre direito de trabalho nas comemorações do Dia do Advogado. Já houve vários eventos neste salão, lembro-me de quando entrou em vigor o Código de Processo de Trabalho, em janeiro de 2000, em que houve uma enchente anormal neste salão. É oportuno que o faça e é necessário, com regularidade, porque existe um déficit de formação nesta área, em especial dos jovens advogados, que são confrontados cada vez mais com o patrocínio na jurisdição laboral no âmbito do apoio judiciário. Uma nota, vou ver se tem tempo, uma resenha histórica muito breve. Nós, para compreendermos o passado e pensarmos o futuro, temos que olhar um bocadinho para o passado, para compreender o presente e perspectivar o futuro. Ora, a história do trabalho registra um longo caminho no sentido da crescente humanização do trabalho, com avanços e recuos, desde a escravatura e a servidão medieval, passando pela sobreexploração do proletariado industrial até ao surgimento do direito de trabalho no final do século XIX. Em Portugal, até 1975, havia liberdade de despedimento sem justa causa. Isto para os mais jovens ou menos idosos. O despedimento estava apenas condicionado ao pagamento da indemnização correspondente ao aviso prévio, meio mês, por cada ano de antiguidade aos trabalhadores com menos de 15 anos de serviço, ou um mês por cada ano, se tivessem mais do que 15 anos de serviço. Está no regime do contrato individual de trabalho, vulgarmente chamada LCT. Além disso, já agora, constituem justa causa de despedimento, por exemplo, a manifesta inaptidão, não era inadaptação, era inaptidão de trabalhador para as funções ajustadas, a influência perniciosa no ambiente de trabalho, nomeadamente por efeito de vida e costumes desonestos,
e a incitação à indisciplina geral, isto é, à greve, que era proibida. Só depois de 25 de abril de 74 foi decretada a proibição dos despedimentos sem justa causa pelo Decreto-Lei 372-A, 75/16 de julho, depois veio a ser consagrado no artigo 53. E eu aqui, e já citado, e bem citado pelo professor António Matheus Fernandes, e aqui vou ler o artigo 53, para não se esquecerem ou relembrarem. É garantido aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos e ideológicos. Ora, o citado Decreto-Lei depois foi regulado pela chamada LCCT, Decreto-Lei 64 a 89, que manteve a proibição dos despedimentos sem justa causa, mas veio permitir os despedimentos coletivos e por extinção de posto de trabalho mediante prévios procedimentos semelhantes aos que vieram a ser consagrados depois no Código de 2003 e 2009. O despedimento por inadaptação só foi introduzido em 1991, embora condicionado à verificação cumulativa de requisitos que o inutilizaram na prática. Nunca conheci um despedimento por inadaptação. Feita esta breve nota histórica, cumpre denunciar, e isto já foi aqui mais ou menos dito pelo professor António Fernandes, eu quero dizê-lo claramente, que nós estamos a assistir, enfim, isto é inédito, de forma inédita e precipitada, como ultimamente se tem alterado a legislação laboral, com o único escopo de cumprir o memorando da Troika, que toda a gente sabe como é composta, para alegadamente promover o crescimento e a competitividade do emprego. Pela primeira vez na história do direito de trabalho em Portugal, um governo divulgou um novo estudo, isto em março, datado de março, mas divulgou em abril, da Secretaria de Estado de Emprego, um novo estudo sobre o regime de compensações por cessação de contrato de trabalho na União Europeia, quando a Assembleia da República, claro, com intenções óbvias, quando a Assembleia da República ainda nem sequer tinha votado a proposta de alteração ao Código de Trabalho, que inclui esta matéria, que é a proposta que nós vamos abordar aqui, 46/12, aprovada a semana passada, no dia 11 de maio. Isto é estranho. Sobre a cessação dos contratos, neste momento temos a Lei 53 de 2011, de 14 de novembro, que entrou em vigor no dia 1 de novembro de 2011. E aqui, e o Sr. Professor Monteiro Fernandes já frisou, e eu vou repetir, uma vez que não tenho PowerPoint e convém fixar, nós temos que distinguir os novos contratos celebrados depois de 1 de novembro de 2011 dos contratos anteriores a esta data. Eu vou começar pela redução da compensação. A redução, como disse, é limitada aos novos contratos. Em caso de despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho, ou caducidade dos contratos a ter, ou ainda a resolução do contrato de transferência definitiva do local de trabalho, nestes 4 casos, a compensação é reduzida de 1 mês para 20 dias de retribuição base de eternidade por cada ano completo de atividade. A compensação, o Sr. Professor Monteiro Fernandes já referiu, portanto, o limite dos 9.700 euros, o limite global, a montante global, de 12 meses, que em qualquer caso não poderá ultrapassar 240 vezes a retribuição mínima garantida, portanto, o salário mínimo nacional, o que dá 116.400 euros, e depois o resto, sabe-se, enfim, caso de fração, enfim, é calculado na proporcionalidade. Convém dizer que o que está previsto na proposta é que o pagamento seria efetuado pelo empregador, ou será efetuado, estando prevista, no entanto, a criação de um fundo de compensação do trabalho, FCT, que suportaria parte da compensação até 1% da retribuição, segundo o modelo austríaco. Mas não há acordo na concertação social, ainda nem sequer está regulamentado. Mas está na proposta de lei, vai sair no diploma que está a ser depurado na Assembleia da República. Ora bem, quanto
Quanto à redução da compensação nos contratos anteriores, mantém-se, já foi dito. Se for superior a 12 meses, mantém-se a compensação por cada ano até 31 de outubro de 2012, portanto, deste ano. Se tiver aqui algum colega no regime de contrato de trabalho, portanto, tem 20 anos, mantém os 20 meses de compensação, portanto, uma vez que é superior a 12 meses. De contrário, a partir de 1 de novembro de 2012, já a compensação será reduzida de um mês para 20 dias, até 12 meses. Portanto, se não ultrapassar 12 meses, vai progredindo até 12 meses, mas já na base dos 20 dias. Não podendo, em qualquer caso, ser inferior a 3 meses. Por outro lado, como também já foi dito, foram introduzidas alterações nos despedimentos por extinção de posto de trabalho e por inadaptação. Segundo o memorando da Troika, eu vou reproduzir. Pretende-se introduzir ajustamentos em caso de despedimento com justa causa. O memorando da Troika diz claramente, podem consultá-lo, que se pretende alterar o regime do despedimento com justa causa. Claro que sabem que há justa causa subjetiva e objetiva, contemplada no Código de Trabalho. Estou a ler, a citar, com vista a combater a segmentação do mercado de trabalho e aumentar a utilização de contratos por tempo indeterminado. Vê-se, o resultado está aí à vista, não é? Mas vamos ver ainda muito, muito mais. Ora bem, despedimento por extinção de posto de trabalho. Mantém-se tudo, mas, lá está, veio a alteração cirúrgica da ordem de critérios. Todos nós sabemos que, havendo pluralidade de postos de trabalho, conteúdo funcional idêntico, vem a empresa, o empregador, primeiro terá que despedir o que trabalhou com menor antiguidade no posto de trabalho, ou na categoria profissional, ou sua classe inferior, ou na empresa. Agora, fala-se em critérios relevantes e não discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho. Ora bem, isto já foi aqui dito. Elimina-se o critério legal vigente, não é? O ónus de ocupação, isto para usar as palavras do professor Monteiro Fernandes, de ocupação substitutiva. Portanto, já não é necessário, não é? Não é necessário provar-se que não há posto de trabalho alternativo, mesmo que haja, pode despedir, e quanto à impossibilidade prática, diz, não é, que basta usar o tal critério relevante. Eu também partilho da opinião de que é inconstitucional. Portanto, estas normas a serem aprovadas são inconstitucionais, sem prejuízo do empregador, pois está sujeito ao dever de proceder de boa-fé, mas a mera remissão para estes critérios, e eu vou usar a expressão do professor Júlio Gomes, torna esta justa causa extremamente laça, pela impossibilidade de conciliar a exigência constitucional de comprovada justa causa para que haja despedimento. E, passando para a inadaptação, aqui as alterações são muito preocupantes. E vamos ver porquê. Presentemente, para haver inadaptação, basta ir ao dicionário e ver que há adaptação e que é inadaptação. Não é? Não é inaptidão. Inaptidão é inicial. Para haver adaptação tem que haver algo de novo. Está no dicionário. Portanto, basta ocorrer, diz o Código de Trabalho atual, uma redução continuada de produtividade ou de qualidade, avaria repetida dos meios afetos ao posto de trabalho e risco para a saúde e segurança. E depois era necessário que se verificasse cumulativamente requisitos
em modificações de posto de trabalho, formação profissional, adaptação durante o período de 30 dias, e não haver posto de trabalho disponível, alternativo. Ora bem, tudo isto desaparece. Desaparece o requisito da modificação. Basta que o empregador informe e junte cópias com a descrição circunstancial dos factos demonstrativos da modificação social da prestação, não é do posto de trabalho, do trabalhador, da prestação do trabalhador. Ora, esta alteração conflitua manifestamente, no meu entender, com a proibição consignada no artigo 53, uma vez que não está em causa a inadaptação superveniente do trabalhador a uma nova situação em que tenha sido introduzida uma modificação pós-trabalho. Desculpem eu enfatizar isto, mas não há inadaptação superveniente, neste caso. Portanto, mesmo que exista pós-trabalho, como disse, o despedimento seria ilícito, mesmo que seria, ou será, segundo este regime, mesmo que seja possível a subsistência do contrato de trabalho. Ora, a doutrina e a jurisprudência são unânimes, e até tenho aqui uma citação do manual do Direito de Trabalho, do professor António Monteiro Fernandes: a justa causa disciplinar objetiva corresponde a uma situação de impossibilidade de subsistência da relação de trabalho. Portanto, inferma de constitucionalidade material, de violar os princípios da previsão de sem justa causa e da proporcionalidade na redução, na restrição de direitos fundamentais. Bom, uma nota sobre esse estudo. Esse estudo aponta para um nivelamento na União Europeia. Há 27 e há 17. O Governo já veio dizer é 17. Ou seja, de 30 para 20 estão a pensar, algumas cabeças estarão a pensar na redução para 10 dias. Uma redução de dias. Podem ler a análise comparativa desses regimes, esse estudo. É de dias. Quando nós sabemos que, mesmo na Europa a 17 ou a 27, as retribuições são diferentes, nós não nos podemos comparar com a Alemanha, ou com a Espanha, ou com a França. E as bases de cálculo também são. E mais, no estudo omitem as retribuições previstas nas convenções coletivas de trabalho, na regulamentação coletiva de trabalho. Assim, com o nivelamento por dias, os trabalhadores receberiam apenas 17% do que recebe um trabalhador alemão com o mesmo tempo de antiguidade, ou um trabalhador espanhol entre 23% e 40%, ou um trabalhador francês 40% a 55%. Portanto, não é possível, isto é uma falácia, ter essa comparação apenas limitadas aos dias, pelas razões que já referi. E vou passar e acelerar caducidade de contrato a termo, dizendo só, termo certo ou termo incerto, temos também as reduções. Temos as reduções na mesma proporção, e o artigo, portanto, 30 para 20, portanto, num contrato com 6 meses seriam 10 dias, mas o artigo 6 desta proposta 4612, veio regular as compensações dos contratos a termo, nestes termos. Até 31 de 10 mantém-se os 3 ou 2 dias de retribuição, consoante não cedo aos 6 meses. A partir de 1 do 11, aplica-se o tal regime dos 20 dias, e calculados depois, proporcionalmente. A cessação de comissão de serviço, eu vou saltar, também se aplica o mesmo regime. Eu vou saltar a resolução de contrato de motivo de transferência do local de trabalho com prejuízo sério, são também reduzidas as compensações. Ora bem, estas alterações, e eu partilho da opinião do Sr. Professor Monteiro Fernandes, não contribuirão seguramente para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas e da economia, nem muito menos, como se diz na expressão de motivos, para o bem-estar das pessoas, é o que lá está escrito. A facilitação dos despedimentos, quer através da redução das compensações, quer da eliminação dos requisitos para o despedimento, contribuirá para aumentar o desemprego. E o resultado está à vista. Ainda ontem, o Instituto Nacional de Estatística divulgou os números do desemprego, 14,9%.
819,3 milhões oficiais. De facto, 1.200.000 desempregados. Portanto, 21% mais do que a população ativa em Portugal. O Eurostat prevê o crescimento para 15,5% até ao final do ano. Presentemente, 11,2% desses empregados são licenciados e 7,6% desempregados de longa duração. Ainda hoje de manhã eu ouvi, emigraram 57 mil jovens no primeiro trimestre. Que futuro! Nós somos advogados, mas somos cidadãos e somos pessoas. Que futuro perante isto? Que perspectivas a curto prazo? Eu vou telegraficamente dizer as minhas. Aumento do desemprego, aumento da precariedade, diminuição das retribuições. Já está. Seja mais pobreza, mais desigualdade, mais dívidas, mais doenças, mais conflitos, mais divórcios, mais crimes, mais suicídios, mais processos judiciais, laborais, de insolvência, cíveis, criminais, fiscais, formalistas e morosos. Perspectivas a médio prazo, para não dizer, então, mas isto não está. Por isso é que eu fiz a resenha histórica. Com certeza que sim, não me perguntei a quanto, que eu não sou bruxo. Superação da crise económica, crescimento dos países emergentes. Com certeza, aqui estamos a andar para trás, no Brasil andamos para a frente, nos países emergentes, China, Índia, Rússia, Brasil, já te disse, Angola e Moçambique, estão a subir. Portanto, tem que haver aqui um reequilíbrio e caminhamos cada vez mais para a internacionalização do trabalho, daí a imigração. E perante isto, o que é que o Estado faz? Anda aqui nestas alterações a desequilibrar as relações laborais. Não, tem que investir na formação, gestão e organização das empresas, inovação, tecnologia, apoio às pequenas e médias empresas, promoção da exportação, promoção do crescimento do emprego e melhoria da justiça, nomeadamente a laboral. Em vez de estar a pensar em cortar mais, como fizeram em 2007, amputar o Tribunal do Trabalho num terço, devem a pensar em torná-la mais célere e mais acessível. E perante isto, o que é que se passa com a União Europeia? O que é a União Europeia? Não faz sentido se não for solidária. E qual é o papel da Organização Internacional do Trabalho? Não se vê, é um bocado como a ACT, aqui em Portugal, mas teremos que caminhar para a diminuição da desigualdade e a globalização dos direitos laborais. E então o que fazer? Ao invés do direito de trabalho de exceção, apregoado pelos paladinos da austeridade laboral, urge defender o trabalho digno, acolher o trabalho, pugnar pela democracia social e económica e praticar a solidariedade geracional para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações vindouras. É essencial garantir a motivação e a participação dos trabalhadores, bem como o respeito pelos seus direitos, como alerta o professor da Universidade de Harvard, Mário Alonso Puig. As empresas, e acrescento eu, e os países, onde os trabalhadores são parte da solução, vão sobreviver. Termino com os versos de esperança do poeta Sebastião da Gama, 1924-1952, de Azeitão. Pelo sonho é que vamos. Chegamos? Não chegamos? Haja ou não frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Chegamos? Não chegamos? Partimos. Vamos. Somos. Obrigado.